Marcos capítulo 5, no versículo de número 9, a Bíblia diz que um certo senhor implorava aos discípulos para que eles orassem pelo seu filho que sofria de perturbação dos espíritos surdos e mudos. Mas os discípulos não conseguiram, talvez porque não era a altura, porque ainda eram os discípulos, mas era necessário que o mestre estivesse presente para poder destruir, como realmente expulsar os demônios que não fazem parte do reino de Deus. E no mesmo capítulo, ou no mesmo livro de Marcos, encontramos outro personagem, de um jovem que esteve possesso por muitos anos, vivia nos lugares estranhos, no escombros, nesse caso no cemitério, porque ele estava possuído por um demônio chamado Legião. E quando Jesus se deparou com ele, lá caminho numa cidade chamada Gadara, então ele interrogou qual era o seu nome. E ele disse: eu sou Legião, somos os muitos. Bem, na tradução Koiné, a linguagem popular que cresce e dá-se crédito que o Novo Testamento foi traduzido do grego do Koiné, e para o inglês, ele disse que eu sou Legião. Na tradução da língua portuguesa, nós poderíamos dizer Legião porque são os muitos, ou isso foi uma linguagem falada da tradução do grego para o português. Legiões seria correto, porque são os muitos, né? E seria no plural. Mas ele disse, eu sou legião e somos os muitos. Bem, isso parece que alguém não presta muito atenção nesse pequeno texto. Quando estes demônios responderam a Jesus, eles disseram, eu sou legião, está no singular, porque somos muitos. Então, não é ele sozinho, havia outros demônios. Mas o que chama atenção é a resposta dele. Agora, o que são demônios? Demônios são atormentadores. Demônios são seres atormentadores. Demônio, o profeta ensina que é uma palavra que quer dizer atormentador. Aquele que atormenta é o diabo, na mensagem doenças, aflições. Então, e o que são demônios, além de ser atormentador? Eles são seres sobrenaturais, são espíritos no mundo que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6, que eles habitam no céu celeste. O que é isso? Não é simplesmente o céu atmosférico, mas é uma dimensão. O profeta nos ensina também que existem 7 dimensões. A primeira dimensão até a 7ª dimensão, mas dentre a 4ª e a 5ª dimensão, é lugar que é chamado lugar do inferno. O inferno não é simplesmente um lugar literal, mas é um espaço onde há muita confusão. É uma dimensão infinito, digamos, que é um lugar árido, na qual os espíritos ficam lá atormentados. E nesse mesmo capítulo, capítulo 5, quando você vai continuar lendo, quando esse legião, que são os muitos, naquilo que é a tradução correta, por que ele disse que eu sou legião? Porque somos os muitos. É tipo, eu vou dar aqui uma explicação, uma explicação não platônica, mas uma explicação mecânica. Quando você vai estudar, na química, você já falou dos elétrons, são pequenas partículas que vão fazer o círculo de movimentação matéria. E você vai se encontrar com a primeira partícula. Atrás desta partícula tem outra partícula, mas tem uma partícula que é mais essencial, entre os movimentos dos elétrons, que são movimentos em círculo. Então, estes demônios, eles estavam no corpo. Os demônios, sem um corpo, eles não têm vida. Não é uma vida, digamos, como uma vida humana, que quando você sai do teu espírito, você fica sem movimento. Não.
Mas quando se fala que ele não tem vida, é lugar de repouso. Os demônios são seres espirituais. Eles são espíritos. E sendo espírito, um espírito não tem carne. Um espírito não tem osso. Um espírito não tem sangue. Por isso que Jesus, quando os discípulos perguntaram a ele, quem eras tu? Ele disse, vede que sou eu mesmo, não tenhas medo. Em Lucas capítulo 24. Porque um espírito não tem carne, não tem osso como eu tenho. Então, demônios são seres. Assim como nós sabemos também que Deus é um ser, né? Deus é espírito. Jesus falou isso na mulher, né, samaritana, digamos lá em João capítulo 4, disse, Deus é espírito, importa os que lhe adoram em espírito e em verdade. Os espíritos sem um corpo, eles são imóveis. Um espírito sem um corpo, eles não conseguem trabalhar. Por isso que Deus, na manifestação do seu ser, ele teve que se fazer um parente redentor, morrer na cruz do Calvário. E para ser um parente redentor, teve que se fazer carne, se tornar carne no meio do homem. E os espíritos, para sair na sua dimensão, que vamos chamar a quinta dimensão, naquele lugar árido, naquele lugar de tanta turbulência, aquele lugar que é tão horrível, segundo o que nós temos por revelação da palavra, eles precisam estar no lugar em que eles conseguem descansar. Só que esse descanso, ele traz uma transformação física, psicológica, espiritual, numa pessoa, num indivíduo, em que eles entram, como vamos chamar, possessão, ou este indivíduo que está possuído, automaticamente, quando esse demônio lhe entrar, ele fica, né, transformado. Algumas coisas ficam alteradas. Você nasce nem com o cordão da fala. Deus não fez um homem mudo, Deus não fez um homem surdo, Deus não fez um homem paralítico. Todos nós nascemos bem, às vezes, pois embora que aconteça por causa da fisionomia, você nasce com uma dificuldade física, né? Você nasce por causa da alimentação cruciais, né? Por causa de algumas tradições demoníacas também, digamos, que foi feito lá atrás pelos ancestrais, talvez por umas mudanças climáticas. Isso faz muito efeito na vida do ser humano. Talvez aconteça, essa é a minha explicação, talvez aconteça isto, mas nós sabemos que o nosso Criador é perfeito. E tudo que ele fez é perfeito. A natureza por si só expressa aquilo que é a perfeição do nosso Deus. Mas quando você entraste no óvulo da sua mãe, nesse caso que a mãe é uma incubadora, você entraste no óvulo da sua mãe, você foi colocado lá perfeitamente bem. Quando nascer, o espírito que é do mal, ela toma controle de você, que são os espíritos, que eu já acabei de mencionar aqui. Ele entra dentro de você, de uma maneira mecânica para você compreender. Ele, quando entrar em você, porque ele está em um lugar árido, estão a povoar a terra, estão em um lugar celestial, nas dimensões deles, então ele procura um corpo para repousar, onde o profeta diz que está a procurar vida. Então, quando ele encontra vida para viverem, que vamos chamar repouso no corpo do homem, ele causa algumas alterações físicas, espiritual e emocional. Então, quando eles entraram neste indivíduo de Marcos capítulo 9, eles causaram uma alteração física. Por quê? Porque eles são seres que habitam em outras dimensões. E você é um homem que habita em outra dimensão. Então, por você não suportar a subcarga do ser sobrenatural, eles vão causar uma alteração emocional ou física. É por isso quando este demônio de surdez entrou neste indivíduo para repousar, para refugiar-se das confusões das dimensões dele, causou que o jovem não falasse. Este espírito que fez com que ele não conseguisse, que ele não conseguisse ouvir, ele veio em forma de descansar. Ele saiu da dimensão dele e entrou naquele corpo para descansar. Só que o descanso que ele precisa, eles, infelizmente, vão transformar aquele corpo
que é uma habitação atormentado aquele corpo numa situação tão horrível. Por isso, quando você encontras ali na rua pessoas com problema de demência, com problema psicológico, paralisia ou com problema de cordão vocal ou tudo quanto que eles passam, é porque um espírito entrou nele e trouxe ou causou essa transformação negativa na vida dele, no corpo dele. Então, é por isso quando Jesus expulsou este demônio, ele mencionou os nomes, espírito mudo e surdo. Por quê? Porque este demônio é que causaram que ele não ouvisse. Ele não estava a ouvir porque um espírito mudo entrou nele. Mas o espírito não veio com a intenção talvez de destruir, digamos, uma forma mecânica, eu estou explicando. Talvez não veio com a intenção de... Veio com a intenção de repousar, de encontrar refúgio. Mas causou que? Essa destruição. Causou que? Estes pequenos problemas. Entre aspas, né? Trouxe essa dificuldade no indivíduo que parou de ouvir. Quando esse espírito que ele tornou mudo, ele entrou com a forma de repousar, mas causou transformação física. Por isso que os demônios, quando saem da outra dimensão para a nossa dimensão dos seres humanos, eles trazem transformações negativas. Os demônios não são oniscientes, não são omnipresentes, não são omnipotentes. Eles dependem da porta aberta que nós vamos abrir para eles. É por isso que uma tentação não é ainda pecado. É só você ficar atento para que não ceda à tentação e chegue ao ponto de pecar, como explica o apóstolo Tiago na sua carta. Então, os demônios, esses seres sobrenaturais que habitam no mundo cosmo, que habitam no seu sideral, eles vêm para encontrar corpo de repouso. Agora, quando Jesus, lá no Marcos 5, se encontra com esse demônio de Gadara, esse espírito de Gadara, esse legião, mas ele disse que são legiões por causa das partículas, por causa de demônio, atrás dele havia outro demônio, atrás daquele demônio havia outro demônio, é assim, por isso que ele disse, eu sou legião, porque somos muito, atrás de mim tem outros demônios. Ele estava totalmente possuído. Mas quando eles foram expulsos, foram agitados do corpo daquele indivíduo, que era a casa de repouso para eles, eles disseram, não nos manda o lugar de atormentação. Qual é o lugar de atormentação? Que é chamado, a dimensão dos espíritos do inferno, que o profeta chama que é a quinta dimensão. Eles não queriam mais estar naquele lugar, porque aquele lugar é um lugar de atormentação. É um lugar que não há paz para ele. Não tem lugar. É tipo estar num cenário em que esse passa dali, esse passa dali, esse passa dali. Não há descanso. É sempre só circular. Então, eles precisam entrar num corpo que eles ficam tranquilos ali. Só o problema, quando eles entram neste corpo para descansarem, eles alteram aquela casa na qual eles vieram para habitar, para encontrar vida nesse caso, para eles sobreviverem. Infelizmente não vão trazer uma paz naquela casa, eles vão trazer confusão, porque aquela casa não foi construída para suportar a subcarga que aqueles espíritos virão, aqueles espíritos vão transportar para aquela casa. Esta, muitas das vezes, é causa de muita circunstância, muitas lutas que nós passamos por lutar com os demônios. Os demônios, eles vão trazer sempre alterações negativas quando eles saírem das suas dimensões para a nossa dimensão. Eles vão causar isto. É por isso, quando eles disseram para Jesus, não nos mande no lugar da atormentação. Mande-nos nos porcos, porque eles queriam sair do outro corpo para um outro corpo para encontrar repouso. Veja, a Bíblia diz, quando eles foram na manada de porcos, os porcos se agitaram. Os porcos estavam na normalidade, naquela altura, estavam na normalidade, estavam sendo pastoreados eu não sei como que se diz, se é pastorear, se é como,
Mas havia lá pessoas que estavam a guardar aqueles porquinhozinhos, que estavam a conservar aqueles porquinhos no curral. Mas quando aqueles demônios entraram, aqueles espíritos entraram naqueles porquinhos, automaticamente aquela manada de porco foi agitada. Quer dizer, eles procuram corpo para poder repousar, descansar, mas não encontram este repouso. Porque os espíritos, eles precisam de corpo para repousar. E o nosso corpo, como seres humanos, é a vítima. Tanto quanto o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3:16, que não sabeis, pois, vós, que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo de Deus habita em vós, é santo. Se alguém destruir o santo de Deus, Deus o destruirá. Então, se Deus ser Espírito, porque Jesus disse em João capítulo 4, na mulher samaritana, que Deus é Espírito, importa os que lhe adoram Espírito e em verdade. Então, se Deus é Espírito, Ele, para poder habitar, por isso, para redimir o homem do pecado, Ele teve que se fazer carne. Para ser um parente redentor, teve que se fazer carne. Não podia vir daquilo que Ele é, da forma dEle, de ser sobrenatural, que é Espírito. Ele teve que vir se fazer simples como um homem normal, ser o parente redentor, homem, para que Ele habitasse no corpo de um homem, e habitou no corpo de Jesus para redimir o pecador. Então, os demônios, como são espíritos, eles precisam de um corpo para repousar, executar as suas obras. Por isso, quando você vê uma mulher se prostituir, uma mulher a roubar, uma mulher a trair marido, um homem a trair a esposa, todos estão a fumar, estão a beber bebida alcoólica de um lado ao outro, a se partirem cabeça de um lado ao outro, a irem nas festas, a adultérios, a fornicarem, a fazer coisas erradas no mundo, demônios se agitando no corpo de seres humanos. São demônios da quinta dimensão a atormentarem pessoas, porque eles vieram de outra dimensão e para a nossa dimensão nós não estamos preparados para suportar a carga dos espíritos de outra dimensão. É a mesma coisa quando um homem está cheio do Espírito Santo. Já vi na Bíblia, você já viu na sua igreja, talvez, na Bíblia, encontrar pessoa que diz, não, esse está embriagado. No livro de Atos, capítulo 2, quando os apóstolos começaram a proferir a respeito da morte de Jesus e a sua ressurreição, depois de ser cheio com o Espírito Santo, ele voltou a pregoar a sua palavra. Então as pessoas disseram, não, esses estão embriagados. Porque era o Espírito Santo, era o excesso da grandeza, da sobrenatural de Deus na vida deles. Então, alguma coisa física, você vai dar conta que esse homem não é normal, não está naturalmente no seu estado normal. Não está no estado normal de um homem normal. Essa é a razão que atribuíram para ele, não, esses estão embriagados. Então, assim também, quando os espíritos saem do inferno, no lugar de atormentação, que não é um espaço físico, mas é um espaço árido, é uma dimensão, o profeta nos ensinou, é isso, é uma dimensão, e esta dimensão eles saem para virem encontrar repouso no corpo de um homem, só que infelizmente eles vão causar dano, eles vão causar destruição, vai causar que você, se for um demônio de surdez, você vai parar de ouvir. Se for um demônio de prostituição, vai começar a se prostituir. Se for um demônio de demência, vai ter problema de demência. Se for um demônio de qualquer tipo de nível de demônio, aquilo vai te causar aquele comportamento que é um comportamento não normal. É por isso que os demônios trazem na vida do homem comportamento fora do normal, por causa das qualidades e diferença de dimensões. O homem não suporta a subcarga de outras dimensões. Então, aprenda a combater os espíritos que influenciam tua realidade para você não lutar contigo mesmo, mas lutar com os espíritos que estão a influenciar a tua realidade. Como Jesus Cristo expulsou e caracterizou e identificou aqueles demônios por nome e sabia que este demônio é isso e aquele demônio é isso. Portanto, se você gostou desta palavra, desta mensagem, se inscreva neste canal, deixa o teu like, será muito apreciado, será uma bênção para mim, para o meu canal crescer e o YouTube monitorar sempre para outras pessoas. Deus ricamente te abençoe.